Olá, professora, tudo bem? Este trabalho se refere ao projeto de dimensionamento de uma rede coletora de esgoto no bairro Nilson Neves, que está localizado no estado do Paraná, mais precisamente no município de Paranaguá. O grupo de alunos que realizou este trabalho é composto pela Alana Banks, Flávia Maceno, Ricardo de Amorim e Suzana Spack. E este trabalho corresponde à disciplina de sistemas de esgoto. Então, dando início à introdução desse tema, que é um assunto tão importante tanto quanto para o nosso país quanto para o mundo inteiro, né? Enfim, o saneamento básico. Então, no Brasil, o saneamento é um direito garantido pela Constituição Federal e é instituído pela Lei de número 11.445 do ano de 2007. Essa lei estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, considerando um conjunto de serviços compostos pela infraestrutura e instalação operacional de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Nós podemos definir as redes de esgoto como um conjunto de tubulações, que transportam o esgoto para as estações de tratamento, onde essa água residual vai ficar livre dos poluentes para retornar aos corpos hídricos, que seriam, por exemplo, os rios ou mares. Então, ou seja, toda a água utilizada em residências, prédios, indústrias ou comércios é canalizada por uma rede pública e é levada para as ETs, as estações de tratamento de esgoto. Então, de modo geral, os sistemas de esgotamento sanitário são compostos por bacia de drenagem, caixa de passagem, ligação predial, coletoras, estação elevatória de esgoto, estação de tratamento de esgotos, rede coletora e interceptor. Os esgotos, os tipos de esgoto, são classificados em 3 tipos: esgoto doméstico, esgoto industrial e o esgoto pluvial. Então, para o tratamento desses tipos de esgoto, nós temos 3 tipos de sistemas de esgotamento sanitário, que seria o sistema unitário, o sistema separador e o sistema misto. O sistema unitário, ele funciona coletando o esgoto pluvial, doméstico e industrial em um único coletor. Por conta disso, o custo de implantação desse sistema ele é mais elevado, assim como o tratamento também é bem mais caro. Já o sistema separador, ele é o sistema mais utilizado aqui no Brasil e a forma de tratamento dele é realizando a separação do esgoto doméstico e o esgoto industrial do esgoto pluvial. Então, o esgoto doméstico e o esgoto industrial, eles ficam separados do esgoto pluvial. O custo de implementação desse sistema ele é reduzido por conta das águas pluviais não serem tão prejudiciais quanto o esgoto doméstico. Então, o esgoto doméstico ele tem prioridade por necessitar do tratamento, assim como o esgoto industrial, E o sistema misto é a rede que recebe o esgoto sanitário e uma parte das águas pluviais. De acordo com esse dado levantado pelo Atlas Esgoto, neste ano, em 2021, aqui no Brasil, 27% da população não possui coleta de esgoto e nem o tratamento. Então, 27% da população não tem acesso ao saneamento básico e aos itens que a gente falou agora referente ao esgotamento sanitário. Então, considerando todas essas informações, o objetivo do presente projeto é realizar a ampliação da rede de esgotamento sanitário já existente em Paranaguá, a qual abrange parte da rede coletora do bairro Nilson Neves, e que deverá atender a demanda da população residente no período dos próximos 20 anos. A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse projeto foi o seguimento das diretrizes da NBR 9648 de 1986, que é a norma regulamentadora que fixa as condições exigíveis no estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário do tipo separador, e a NBR 9649, também de 1986, que é a norma que cita as condições exigíveis para a elaboração de qualquer projeto hidráulico sanitário de redes coletoras de esgoto sanitário.
Esse projeto também foi desenvolvido de acordo com as normas da BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Caracterizando então um pouco da localização da nossa área de estudo, aqui ao lado direito é possível observar a localização do município de Paranaguá. Esse mapa foi um dado divulgado através do Plano Municipal de Saneamento Básico no ano de 2011. Então, como é possível notar, Paranaguá é uma cidade localizada na região litorânea do estado. Foi um município fundado em 1648, sendo então dessa maneira a cidade mais antiga do estado e é também considerada a principal cidade do litoral paranaense. Se encontra por volta de 94 quilômetros da capital do estado, que é Curitiba. Segundo o último censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Paranaguá corresponde a uma área territorial de 826.431 km² e conta com a população aproximada de 156.174 habitantes. A cidade possui um nível de atendimento de esgotamento sanitário que abrange 81% da população, segundo pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2020, e conta com um consumo per capita de água de 98,29 litros habitante dia, segundo informações do Sistema Nacional de Informações Sanitárias do ano de 2021. Adentrando então na área em si, escolhida para o nosso estudo, ao lado aqui direito é possível visualizar a imagem aérea do bairro Nilson Neves, bairro localizado no município de Paranaguá, então. E nessa imagem, nós já trouxemos a marcação das quadras correspondente ao estudo, que no caso são 4 quadras do bairro e que totalizam por volta de 724 habitantes. Essa área é uma área residencial e sem expectativa de crescimento vertical. Então, isso significa que é um bairro sem perspectiva de construção de grandes prédios, e edifícios. E constitui-se de um sistema separador absoluto, que é o sistema mais utilizado aqui no país, como nós já falamos no início da apresentação. Então, ou seja, nessa área, nesse bairro, o esgoto doméstico ele fica completamente separado do sistema de drenagem de águas pluviais. Então, dando continuidade, falar um pouco sobre os parâmetros de dimensionamento utilizados no projeto, temos a extensão de rede, que no total ficou com 855 metros, juntando todos os trechos. Também temos o coeficiente de retorno, que foi utilizado de 0,8. O coeficiente de retorno, ele relaciona o volume de água recebido pelo usuário e o esgoto produzido. Temos também o parâmetro de taxa de infiltração, de 0,005, que é importante também para o dimensionamento, pois caso haja infiltração de águas subterrâneas, os diâmetros estabelecidos para a tubulação através do projeto vai atender. Além disso, temos o coeficiente de máxima vazão diária e de máxima vazão horária, que foi de 1,2 e 1,5 respectivamente. O peso específico da água, de 9.810. E também temos a cota, a montante e a jusante do trecho, que são parâmetros muito importantes. Também tem a vazão, a montante dos trechos, a vazão inicial, do plano inicial e do final do plano, e também tem a vazão a jusante, também inicial e final do plano. Outro parâmetro é o consumo de água, de início e fim do plano. Nesse caso, tivemos 2 tipos de consumo. Um para residências, que foi estabelecido em 98,29 litros por habitante ao dia, e de 50 litros por pessoa ao dia para o centro municipal que se localiza na área estudada. Além disso, outro parâmetro muito importante é a população de início e final de plano. Então, dando continuidade, aqui está um dos parâmetros citados, que é a população. Foi separado a população por cada trecho e dividido em 2 tópicos diferentes de população, uma relacionada aos domicílios e outra ao Centro Municipal de Educação Infantil, que se encontra na área estudada. Aí, como a gente tem 10 trechos, foi calculada a população total para cada trecho, sendo que no trecho 1
onde está localizado o CEMEI, né, tem a população de 148 pessoas da escola, sendo 125 alunos e a estimativa de 23 colaboradores. E nos domicílios, em todos os trechos, foi considerado que havia uma média de 4 moradores em cada domicílio. Então, foi totalizada a população por cada trecho. Aí aqui é um outro parâmetro, né, do dimensionamento, que são as cotas. Temos as cotas a montante e jusante, tanto do terreno quanto do coletor. As cotas do terreno, elas foram obtidas através do Google Earth, e as cotas do coletor, elas foram calculadas da seguinte maneira. A cota montante do coletor, ela foi obtida através da cota montante do terreno, menos a profundidade mínima do tubo, que é de 1,2 metro. E a cota jusante do coletor, ela foi calculada através da cota do coletor a montante no trecho, menos a extensão do trecho vezes a declividade adotada. Mais para frente a gente fala de como foi adotada a declividade em cada trecho. Falando agora um pouquinho sobre a contribuição linear, nós utilizamos essas duas fórmulas, né, para a contribuição inicial e a contribuição final, né, a contribuição linear. Ela é dada por essas duas fórmulas e, como pode ser visto ali naquela primeira equação, a gente considera o K2, que é o coeficiente da hora de maior demanda. E na contribuição linear final, a gente contribui tanto o K2 quanto o K1, que seriam os coeficientes de hora de maior demanda e do dia de maior demanda. Então, através dessas duas equações, a gente obteve os resultados para as contribuições lineares iniciais e finais para cada trecho. Aqui é mais para exemplificar os valores encontrados das contribuições lineares. Então, como pode ser visto ali, a gente tem uma população de 200 para o trecho 1, e é onde se encontra a maior contribuição linear final, que no caso a unidade dela é litro por segundo metro, que no caso ele seria de 0,002168. E daí também observando numa população de 12, a última linha da tabela, no trecho 10, tem uma contribuição linear de 0,001393. Nós também calculamos os valores de contribuição do trecho, que ela foi calculada por meio da multiplicação entre a contribuição linear inicial e final, com o comprimento, no caso a extensão de cada trecho. Então, como pode ser visto ali no trecho 1, uma contribuição final de 0,2710 e a contribuição inicial do trecho seria de 0,2363, que esse trecho 1 seria onde teria a maior população, e no trecho 10 a gente tem o valor de contribuição inicial do trecho de 0,0274 e final de 0,0307. Aqui nós temos a tabela com vazão inicial e final, a montante e a jusante dos trechos. Dos trechos 1 ao 5, eles não possuem vazão a montante, porque eles não recebem nenhuma contribuição a montante deles. A tubulação começa na rua mesmo e levam até outro trecho. O trecho 6 ele recebe uma vazão a montante do resto da rede da cidade. E a partir do trecho 7, as vazões a montante são calculadas. As vazões a montante são calculadas a partir da vazão a jusante dos trechos anteriores. Por exemplo, no trecho 7, a vazão a montante dele é calculada sendo a vazão a jusante do trecho 6 mais a vazão a jusante do trecho 1. Como vai ficar um pouco mais simples de entender depois vendo a planta.
E assim foi seguindo. A vazão a montante do trecho 8 é a vazão a jusante do trecho 2, mais a vazão a jusante do trecho 7, mais a contribuição linear das casas que também estão instaladas no trecho 8. A vazão a jusante é caracterizada pela vazão a montante mais a contribuição linear de cada trecho. Aqui nós temos outros parâmetros, que são as vazões iniciais e finais do trecho, que foram calculadas como a contribuição do trecho mais a vazão montante, e o parâmetro vazão plena, que vai ser utilizado posteriormente. Aqui nós temos a equação da vazão plena, que é 23,976 vezes o diâmetro vezes a declividade. Aqui nós temos a tabela com as vazões calculadas. Nós temos a vazão inicial e a vazão final, que foram calculados a partir daqueles valores anteriores. Aqueles valores estavam em litros por segundo, esses estão em metros cúbicos por segundo. A vazão plena de cada trecho, calculado com a equação anterior, e o parâmetro da vazão final sobre a vazão plena. Esse parâmetro é utilizado para nos basearmos em uma tabela que vem a posterior, para poder descobrir outros parâmetros para o projeto, como raio hidráulico e velocidade. Agora falando um pouquinho sobre os diâmetros, né? Então, conforme é estabelecido na NBR, os diâmetros das tubulações eles não devem ser inferiores a 100 milímetros. Então, para o cálculo dos diâmetros, a gente utilizou essa equação, que seria 0,3145 vezes a vazão final sobre a infiltração. Aqui é mais para exemplificar os resultados dos diâmetros e como pode ser visto ali, todos os diâmetros calculados foram abaixo de 100 milímetros em todos os trechos, né, como está sendo exemplificado, e o diâmetro que nós adotamos foi de 100 milímetros. Com relação às declividades, para o projeto foram calculadas duas declividades, a econômica e a declividade mínima. Como pode ser visto nessas duas equações, a primeira refere-se à declividade econômica e embaixo a declividade mínima. E aqui também é mais para exemplificar os resultados das declividades. Então, ali nós temos todos os trechos do nosso projeto, a declividade mínima e a declividade econômica. E por último, na última coluna, a gente tem a declividade adotada. Então, como pode ser visto ali, a gente analisou valores por valores de cada trecho de declividade para decidir qual valor ia ser adotado. Aqui nós temos a tabela com as relações, como através dela nós encontramos as variáveis que faltavam. Por exemplo, ali nós temos a vazão final sobre a vazão plena. Com ela nós podemos encontrar a relação de raio hidráulico sobre o diâmetro, de velocidade sobre velocidade plena, e assim com a velocidade também encontrar a velocidade crítica. Aqui nós temos sobre a tabela em referência à tensão trativa, que é a tensão mínima que a tubulação precisa ter para garantir a limpeza dele. E temos o valor representativo para cada trecho. Aqui nós temos a planta do nosso projeto, com todos os 10 trechos, os diâmetros de cada trecho e as cotas do coletor em cada ponto. E aqui, para finalizar, falar um pouquinho sobre as considerações finais. A gente sabe, né, que a ampliação da rede de esgotamento sanitário é muito importante para o desenvolvimento do município, mas para que isso aconteça é necessário que bons projetos sejam executados.
porque os investimentos dessas redes são investimentos muito altos. Bons projetos envolvem conhecer a topografia local, fazer sondagens caso seja necessário, e nesse caso, há uma imprecisão no projeto pela falta do levantamento topográfico, né, onde a gente utilizou somente as cotas através do Google Earth Pro, que tem um certo erro. Então, o projeto dimensionado, né, a rede projetada, provavelmente não vai ficar sobrecarregada com o passar do tempo, visto que não existem planos de expansão na região do bairro estudado. Os trechos projetados, eles funcionam somente por gravidade, né, evitando custos e manutenções superiores que as bombas requerem. Então, esse foi o trabalho e qualquer dúvida estamos à disposição.